Eu acho que em algum momento todo mundo já ouviu falar em Tesouro Selic. Selic para aqui, taxa Selic para acolá, Selic. Mas no fundo, pouquíssimas pessoas sabem o que é o tal do Selic. Parece negócio de um selo, né? Selic, selo. Bom dia, Elan Nascimento. Primeira pergunta que eu vou fazer para você é a que todo mundo quer saber. Que diabo é esse negócio de Selic? Seja bem-vindo. Obrigado, Conrado. Bom dia aos telenautas. Selic é a principal taxa de juros da nossa economia. Quarta-feira passada, o Copom, que é o Conselho de Política Monetária do Banco Central, se reuniu e, inclusive, alterou essa taxa, que estava 5,25% ao ano e agora está a 6,25% ao ano. Essa é a taxa básica da nossa economia. Todas as outras taxas de juros orbitam em torno dessa taxa. Eu costumo dizer para as pessoas que no universo a gente tem o Sol, né? E os planetas estão orbitando ao redor do Sol. Então, na economia, nós temos a taxa Selic, que é a taxa mãe da nossa economia, e orbitando ao redor dela estão todas as outras taxas que a gente vê no nosso dia a dia. Taxas de empréstimos, taxas de financiamento, o CDI, que é uma taxa também praticada entre os bancos, quando eles emprestam dinheiro entre si, né, que é a taxa DI. Então, todas as outras taxas orbitam em torno da Selic, ok? E o Tesouro Selic, que é o investimento que nós vamos apresentar para vocês nessa participação do Diário Economia, cumprindo a promessa da semana passada, é um tipo de investimento que segue essa taxa Selic. Muito bem. Quando se fala, porque geralmente o pessoal é aquela coisa cultural, né, que fica incutido na cabeça e a gente não consegue largar. Não, eu não tenho muito dinheiro, eu não sou rico, eu só posso ir para a poupança. Esse negócio de Selic é coisa para quem tem dinheiro, é coisa para rico. É coisa para rico, Selic? Só quem tem dinheiro, rico, que pode investir no Tesouro Selic, ou Elan? De forma alguma, Conrado. Esse tipo de investimento é um investimento muito acessível. Inclusive, se você for agora lá no site do Tesouro Direto, que é onde esses títulos estão disponibilizados para investimento, você vai ver que com um pouco mais de R$100, você já pode começar a investir no Tesouro Selic, certo? Então, para que as pessoas possam entender, eu vou aqui explicar para vocês que tipo de investimento é esse que pode substituir a poupança. Nós falamos semana passada que a poupança não é mais um investimento viável para os dias atuais, exatamente, principalmente com essa alta taxa de inflação. Então, eu deixei aquela pergunta no ar. Que tipo de investimento, mantendo as mesmas características da poupança, você poderia fazer, mas com uma rentabilidade melhor? Então, se a gente for analisar no mercado financeiro, a gente vai ver que o Tesouro Selic é um tipo de investimento muito parecido com a poupança, tem as mesmas características, é seguro, tem liquidez diária, é fácil de se investir, é de fácil acesso e apresenta uma rentabilidade melhor do que a poupança. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, né? Comparando o Selic da poupança. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. Beleza. Antes, eu gostaria de explicar, né, para a nossa audiência o que é esse Tesouro Selic. Sim. E aí vejamos, pessoal. O governo, assim como nós, pessoas físicas, possui dívidas. O governo tem dívidas, até porque o governo gasta muito. Gasta com educação, gasta com saúde. E uma das formas que o governo utiliza, Conrado, para poder captar dinheiro e utilizar esse dinheiro para poder custear as suas dívidas, é oferecer no mercado financeiro para todos os investidores, seja pessoa física, seja estrangeiros, seja institucionais, títulos da dívida pública. Então, o Tesouro Selic, que é esse investimento que pode muito bem substituir a poupança, ele é, na verdade, um título da dívida pública.
Quando você compra um Tesouro Selic, o que é que está acontecendo na prática? Na prática, você está emprestando dinheiro ao governo, ele vai pegar esse dinheiro, vai utilizar para custear o funcionamento da máquina pública, e aí ele vai te dar uma rentabilidade. Você vai emprestar esse dinheiro ao governo e vai receber ele de volta com uma rentabilidade. Antigamente, adquirir esses títulos da dívida pública era algo muito difícil, era algo de difícil acesso. Mas em 2002, o Tesouro Nacional, que é quem controla as contas do nosso país, em parceria com a Bolsa de Valores, a B3, criou o programa Tesouro Direto. O que é o programa Tesouro Direto? É um programa, é um site, na verdade, onde você vai lá e, de forma 100% online, você compra e vende títulos da nossa dívida pública. Então, indo lá no site do Tesouro Direto, você vai encontrar vários títulos de dívida pública. E entre eles está o nosso Tesouro Selic. Então, para quem está acompanhando a gente agora, nossa, eu gostei desse tal de Tesouro Selic, eu vou investir nisso. Eu tenho que ir nesse site ou eu vou procurar um banco? Pronto. As maneiras de investir no Tesouro Selic são de duas formas. Você pode procurar o seu banco, né, e dizer, olha, eu quero investir no Tesouro Selic. E aí o banco vai fazer essa intermediação. Ou então, você pode fazer isso, que é a forma que eu acho predileta, que é você mesmo fazer o investimento. E aí, para você mesmo fazer o investimento, você abre conta em uma corretora, ou então vai no app do seu banco também. Hoje em dia, os bancos estão oferecendo para os seus correntistas, né, um app onde ele vai lá e faz diversas transações, né, um aplicativo. Então, em muitos bancos, lá pelo aplicativo do banco, você faz o investimento no Tesouro Selic. Tem um valor mínimo para isso? O valor mínimo, como eu disse, é R$ 108 ou R$ 109. Essa é a cota. O Tesouro Selic 2024, que é o que a gente vai apresentar daqui a pouco nas comparações, para você investir nele é a partir de R$ 108 e alguns quebrados. É seguro fazer esse investimento? É seguro. É tipo muito assim, rapaz, seguro. estou investindo meu dinheiro. Será que esses cabas... Eu vou usar a linguagem bem comum. Será que esses cabas vão devolver meu dinheiro depois? Você tocou num ponto muito importante, Conrado. Eu acabei de explicar para vocês que o Tesouro Selic, assim como outros títulos da dívida pública, é um empréstimo de dinheiro que você faz ao governo. E isso pode suscitar, né, esse questionamento que você levantou. Será que é seguro eu pegar meu dinheiro e emprestar para o governo? Isso. Porque a gente pensa logo na corrupção, a gente pensa logo na ineficiência governamental que a gente vê. Exatamente. Mas aí é onde está. É seguro sim. Por quê? Porque esse instrumento, essa ferramenta, ela é controlada diretamente pelo Tesouro Nacional. E outra coisa, Conrado, o governo é o melhor credor que você pode ter. Por qual motivo? Imaginemos uma crise, como essa que nós estamos vivendo. Numa crise, quem é que sofre primeiro? As famílias, concorda? Eu, você, que está aí na sua casa, somos os primeiros a sofrer os impactos de qualquer crise, sem sombra de dúvidas. Em segundo lugar, quem mais sofre com as crises são as instituições não financeiras, as empresas, lojas, indústrias, empresas de todas as espécies. Em terceiro lugar, quem vai sofrer mais com os impactos de uma crise são as instituições financeiras, os bancos. E, em último lugar, é o governo. O governo é a instituição mais robusta que existe dentro da estrutura de Estado. Sem falar que o governo ele tem o poder, digamos assim, de emitir papel moeda para poder pagar os seus credores. Então, o Tesouro Selic, assim como os outros tipos de título públicos, são os investimentos mais seguros do nosso mercado. Agora, isso quer dizer que eles estão livres de risco? Não. Nenhum investimento que você faz tem 0% de risco. Nenhum. Todos têm. Mas, pelo fato do governo ter toda essa robustez e de, historicamente, ter honrado
o pagamento da rentabilidade de todos esses títulos, então podemos considerar, sim, ele um investimento muito seguro, inclusive mais seguro do que a poupança. Elan, o assunto é bem interessante e, por incrível que pareça, é novidade para a grande maioria das pessoas, porque às vezes as pessoas, nós estamos muitas vezes bitolados, a palavra certa é essa, a só investir, a olhar para um caminho, quando nós temos vários outros caminhos mais seguros e mais rentáveis para a gente estar investindo um pouco do nosso dinheiro. Vamos fazer uma coisa, eu estou correndo hoje quanto tempo, vamos continuar esse assunto na próxima quinta-feira, só que eu quero fazer diferente com você. Certo. Eu quero que a gente faça a demonstração ao vivo, acessando o site ou o aplicativo, passo a passo, para as pessoas que estão em casa verem como é que faz. Porque você explicou muito bem, mas para quem não conhece, isso pode às vezes dar um nó na cabeça. Soa muito estranho, né? Vamos fazer isso. Na próxima semana, o Elan vai voltar para cá, vai voltar a falar sobre a questão do Selic, que é muito importante, só que aí o Elan vai mostrar passo a passo o site, como fazer, e não é fazer uma demonstração, tem como ser feita, né? Isso. Inclusive, a gente pode até apresentar aqui, nessa finalização da participação, alguns comparativos do investimento no Tesouro Selic com a poupança, certo? Então, vamos pôr aí na tela. Bota aí rapidinho. Que é para vocês ficarem com gostinho, para a gente, na próxima semana, pode ser o próximo slide. Esse aqui? Não, o próximo. Vai lá, Matheus, coloca para vocês ficarem com gostinho, para a gente poder ver próxima semana. Eu até senti vontade de juntar umas moedinhas de 10 centavos, até chegar nos R$105 para investir. Até chegar lá, né? Então, está aparecendo aí na tela para vocês um exemplo de uma aplicação de R$1.000 para ser resgatada daqui a um ano. Então, eu investi R$1.000 para resgatar daqui a um ano. Daqui a um ano, ou seja, dia 30 de 9 de 2022. Se você colocar esses R$1.000 no Tesouro Selic, essa é a sua rentabilidade líquida. Porque, ao contrário da poupança, diferentemente da poupança, no Tesouro Selic há a incidência de tributação. Certo? Quando você investe no Tesouro Selic, você paga imposto de renda, de acordo com a tabela regressiva, que eu gostaria que fosse colocada, é a imagem anterior. Então, você paga um imposto de renda, de acordo com a tabela regressiva do IR, que é essa tabela aí. E se você fizer um investimento acima de R$10.000, a Bolsa de Valores também cobra uma pequena taxa de custódia de 0,25% ao ano. Certo? E aí, já que eu estou falando de tributação, eu quero trazer um alerta. Nesse tipo de investimento, se você fizer o investimento e resgatar antes de 30 dias, você vai pagar também um outro imposto, que inclusive o governo aumentou semana passada, que é o IOF. Então, quando você for investir em qualquer título público, jamais resgate o seu investimento antes dele completar 30 dias. Senão, você vai pagar o IOF e o governo, inclusive, aumentou o IOF. Tem seus pós e contras. Tem seus pós e contras. Então, vamos deixar para a próxima semana? Vamos correr com o tempo agora? Pronto. Então, na próxima semana, o Elan volta para trazer mais detalhes sobre investimento no Tesouro Selic e aí a gente vai fazer uma demonstração na prática como você acessar os mecanismos para fazer esse investimento que é super fácil.